Salmo 32, nós podemos ler a partir do versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei em silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, essas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém. Nós vivemos uma época em que as pessoas, de uma forma geral, elas não se importam mais com a verdade. As pessoas não se importam mais com a verdade. Nós vivemos uma época em que as pessoas, elas não estão dispostas a procurar a verdade para crer na verdade. Nós vivemos uma época em que as pessoas preferem acreditar naquilo que lhe é mais conveniente, aquilo que mais agrada aos seus corações. É isso que as pessoas querem crer. Elas não querem a verdade, elas querem aquelas coisas que as agradam, aquelas coisas que são mais convenientes. É por isso que existe tanta notícia falsa por aí, é por isso que existem tantas fake news. É por isso que as pessoas acreditam nas coisas mais estúpidas que poderiam ser ditas ou escritas. Elas não se importam em ir atrás da verdade. Elas ouvem aquilo que elas querem ouvir e como aquilo que elas querem ouvir, elas ouviram, elas creem naquilo. Elas ouvem aquilo que simplesmente confirma o que já estava no seu coração e elas acreditam. Nós vivemos numa época em que cada um decide o que é verdade para si. As pessoas decidem o que é verdade para elas, o que vale e o que não vale. Ao falar essas palavras, eu me refiro tanto à política, como também a todos os demais departamentos da vida, inclusive a religião, inclusive a teologia. Nós vivemos numa época em que qualquer pessoa se declara um cristão. Nós vivemos numa época em que qualquer pessoa diz que crê em Deus, qualquer pessoa diz que crê em Jesus. E ao mesmo tempo, essas pessoas que dizem crer em Deus, que dizem crer em Jesus, essas pessoas que se afirmam e se querem cristãos, ao mesmo tempo, essas pessoas rejeitam a verdade da palavra de Deus. E o pior é que as pessoas que fazem isso, elas não enxergam nenhuma contradição entre a sua suposta fé em Deus e a sua real rejeição da palavra de Deus. Elas não veem nenhuma contradição nisso. E por que elas não veem nenhuma contradição? Porque para essas pessoas, a fé cristã é apenas um sentimento.
A fé cristã é apenas uma sensação. A fé cristã é apenas uma emoção. É claro que a fé envolve essas coisas. É claro que a fé envolve sentimentos, sensações e emoções. Ocorre que a fé vai além dessas coisas. E o problema é que nós vivemos dias em que a fé cristã, ela foi achatada, ela foi reduzida a apenas isso, apenas uma emoção, apenas um sentimento. E a consequência desse achatamento da fé cristã a um mero sentimento é a redução da verdade da palavra de Deus à mera opinião pessoal. Se eu reduzir já a fé cristã a um mero sentimento, a consequência é que eu vou reduzir a verdade acerca de Deus à mera opinião pessoal, em que cada um pode decidir por si mesmo aquilo que vale e aquilo que não vale com relação a Deus. É por isso que as pessoas não veem nenhum problema em serem homossexuais e se declararem cristãos. Por quê? A fé cristã é um sentimento, é aquilo que eu sinto, e eu é que decido aquilo que vale e aquilo que não vale. Quando eu chego naquelas passagens bíblicas que condenam o homossexualismo, por exemplo, eu vou dizer, não, isso aqui não vale. Só vale aquilo que me agrada. Ocorre que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é o Criador dos céus e da terra, o Deus que no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, oferece salvação aos pecados, esse Deus, ele não se sujeita ao julgamento de meros mortais como eu e como você. Ele não permite ser julgado por pessoas como nós. Porque é Ele que é o juiz. É Ele e somente Ele que tem o poder e a prerrogativa para dizer a verdade acerca de si mesmo. É Ele e somente Ele que tem o poder e a prerrogativa para dizer aquilo que vale e aquilo que não vale. E Ele já nos disse aquilo que vale e aquilo que não vale. Ele já nos disse a verdade acerca de si mesmo na sua palavra. Começando em Gênesis, indo até Apocalipse. Estes que reduzem a fé cristã a uma mera emoção e achatam a verdade da palavra de Deus às suas próprias opiniões, eles enganam-se a si mesmos, porque eles pensam que está tudo bem com as suas vidas. Quando de fato está tudo mal com eles. Ao contrário do que eles pensam, os pecados deles não foram perdoados. Ao contrário do que eles pensam, eles não foram justificados por Deus. E como consequência, eles sofrerão muitas dores, já agora nesse mundo e então eternamente no inferno. Você não deve estar entre essas pessoas. Você deve estar entre os bem-aventurados. Você deve estar entre aqueles que verdadeiramente tiveram os seus pecados perdoados por Deus. Você deve estar entre aqueles a quem Deus justificou. Mas para isso, é necessário que você entenda o que é crer em Deus. É necessário que você entenda quais são as implicações da fé em Deus. O que a fé em Deus significa para a tua vida? Quais as consequências que a fé em Deus deve ter na tua vida? E o Salmo 32, ele é perfeito para esse propósito. Porque nele você vai aprender o que significa crer em Deus. Porque afinal de contas, você sabe o que significa crer em Deus? Você diz que crê em Deus, mas você sabe o que significa crer em Deus? Você sabe quais são
as implicações da fé que você diz ter em Deus? No Salmo 32, você aprenderá que se crer em Deus, você não se esconderá de Deus. Se você crer em Deus, você não esconderá os seus pecados de Deus. Pelo contrário, você confessará esses pecados com arrependimento. No Salmo 32, você aprenderá que se crer em Deus, você se esconderá em Deus. Antes nós dissemos que você não vai se esconder de Deus. Agora nós estamos dizendo que você vai se esconder em Deus, se de fato crê nele. Ou seja, você buscará em Deus e somente nele a solução para os seus problemas. No Salmo 32 você verá que se crer em Deus, você aprenderá de Deus toda a verdade que Ele revelou acerca de si mesmo. Você aprenderá de Deus toda a verdade que Ele revelou acerca de ti mesmo. Você aprenderá com Deus toda a verdade que Ele revelou acerca do modo como você deve viver neste mundo. No Salmo 32, você também aprenderá que se crer em Deus, você obedecerá toda a verdade da sua palavra, porque de nada adianta você aprender e não colocar em prática aquilo que aprendeu por meio da obediência. O Salmo 32, então, te ensina que se você crer no Deus que justifica os pecadores, você não se esconderá dele. Nele, você se esconderá. Dele você aprenderá e a ele você obedecerá. Nessa noite, o Espírito Santo te notifica que a fé cristã é muito mais do que um mero sentimento ou emoção. A fé cristã é muito mais do que aquilo que você sente. Nessa noite, o Espírito Santo diz a você que não cabe a você decidir aquilo que vale e aquilo que não vale, acerca da verdade da palavra de Deus. Nessa noite, o Espírito Santo diz a você que a verdadeira fé cristã jamais rejeita a verdade da palavra de Deus. Nessa noite, o Espírito Santo diz a você que para que você não seja condenado com aqueles que enganam a si mesmos, você deve crer no Deus que justifica os pecadores. Creia no Deus que justifica os pecadores. De que forma? Não escondendo-se dele, escondendo-se nele, aprendendo com ele e obedecendo. Que você seja um dos bem-aventurados a quem Deus perdoou as transgressões, versículos 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Que você seja um desses bem-aventurados a quem Deus perdoou as transgressões. Que você seja um dos eternamente abençoados a quem Deus cobriu os pecados. Que você seja um dos eternamente felizardos a quem Deus não imputa maldade, iniquidade alguma. Mas o que são essas coisas? O que são transgressões, pecados e iniquidades? E além do mais, além disso, por que as transgressões, pecados e iniquidades precisam ser perdoados? Por que eles precisam ser cobertos? Por que eles precisam ser descreditados, que é o contrário de imputados? Por que eles precisam ser não imputados? Em primeiro lugar, nós devemos entender que essas três expressões aqui, transgressões, pecados e iniquidades, elas são expressões sinônimas. Elas se referem à mesma realidade. Elas se referem à realidade do pecado. E sendo expressões sinônimas, elas apresentam diferentes aspectos do pecado. Por exemplo, a transgressão é o ato da pessoa que, tendo se rebelado contra Deus, desobedece os seus mandamentos, desobedece a sua lei.
Transgressão é o ato da pessoa que, tendo se rebelado contra Deus, desobedece à lei de Deus, transgride a lei de Deus, vai além daquilo que a lei de Deus e os mandamentos de Deus permitem e ordenam. Pecado aqui, que é a segunda palavra que aparece, no versículo 2, o pecado é o ato da pessoa que se conduz de forma errada, que age de forma faltosa, que se torna culpada por ofender a moralidade dos mandamentos e das leis de Deus. Já a iniquidade, que aparece no versículo 2, aqui nós temos maldade, mas talvez uma melhor tradução seria iniquidade. Iniquidade se refere aos atos da pessoa que age com maldade. O iníquo é aquele que é mau, é aquele que se contrapõe à bondade da lei e dos mandamentos de Deus. Então já deu para perceber que, como nós falamos antes, essas três expressões elas são sinônimas, elas se referem à mesma realidade do pecado. Então, para simplificar, nós vamos nos referir apenas ao pecado. Tá? Para a gente não ficar repetindo iniquidade, transgressão, pecado, a gente vai se referir apenas ao pecado. É somente Deus aquele que tem a prerrogativa de definir o que é o pecado. É somente Deus que diz, isso é pecado, isso não é pecado. Não cabe a nós decidirmos o que é pecado e o que não é pecado. É Deus que decide. E Deus decidiu e Ele nos revelou aquilo que é pecado. Ele nos revelou através da sua lei. Porque o pecado é tudo aquilo que se contrapõe à lei de Deus. O roubo não seria pecado se Deus não tivesse dito, não roubarás. A mentira não seria pecado se Deus não tivesse dito, não prestarás falso testemunho. A mentira só é pecado porque Deus disse, não prestarás falso testemunho. O roubo só é pecado porque Deus disse, não roubarás. E assim por diante, com relação a todos os demais pecados. Eles só são pecados porque Deus nos proíbe que nós os façamos. Ou porque Deus nos diz que nós devemos fazer uma coisa e nós não fazemos. Por exemplo, a lei de Deus diz que nós devemos repartir com as pessoas que nada têm ou que têm menos do que nós devemos repartir os nossos bens com essas pessoas. Se alguém está passando necessidade, a gente deve repartir. Quando nós não repartimos, nós estamos pecando. Porque nós não estamos fazendo aquilo que Deus ordena que nós façamos. Então o pecado é aquilo que se contrapõe àquilo que Deus proíbe e aquilo que se contrapõe àquilo que Deus ordena de forma positiva. É exatamente essa a razão pela qual nós temos a necessidade de termos os nossos pecados perdoados. Porque aquilo que Deus nos ordena, Ele nos ordena porque é bom. E aquilo que Ele nos proíbe exatamente porque é mal. Imagine uma sociedade em que a mentira é incentivada. Você não pode confiar em ninguém. Quer dizer, uma sociedade onde a mentira é incentivada, onde as fake news, vamos colocar dessa forma, onde as fake news são incentivadas, não é uma sociedade segura de se viver, não é uma sociedade boa de se viver, porque tu não pode confiar em nada e nem em ninguém. Tu nunca vai saber se aquela pessoa está falando a verdade ou não. Da mesma forma, o assassinato. Imagina viver numa sociedade onde o assassinato, onde a crueldade são incentivados. Então, tudo aquilo que Deus nos proíbe
Deus nos proíbe exatamente porque aquele comportamento que Ele está proibindo é um comportamento mau, é um comportamento ruim, é um comportamento que, se colocado em prática e se for incentivado na sociedade, simplesmente destrói a sociedade. E tudo aquilo que Deus nos ordena positivamente para que nós façamos, Ele nos ordena exatamente porque aquilo que Ele está nos ordenando é bom. Porque se aquilo que Ele nos ordena for incentivado na sociedade, a sociedade vai ser um lugar, uma sociedade boa, uma sociedade justa. Essa é a razão pela qual nós temos a necessidade de que os nossos pecados sejam perdoados por Deus. Porque sempre quando nós pecamos, nós estamos fazendo o mal. Nós estamos, em primeiro lugar, deixando de fazer o bem, e no lugar do bem nós estamos fazendo o mal. E da mesma forma que Davi usa 3 palavras diferentes aqui para se referir ao pecado, ele também usa 3 expressões distintas para falar do perdão de Deus. A primeira palavra que fala do perdão aqui realmente é traduzido como perdão, né? Aquele cuja transgressão é perdoada. A palavra hebraica, traduzida aqui como perdão, significa literalmente carregar. Por essa palavra, o pecado é visto como um fardo, como um peso que deve ser carregado pela pessoa que cometeu esse pecado. A segunda palavra para o perdão, ela também aparece no versículo 1, aparece aqui como cobrir. Né? E exatamente esse é o sentido da palavra original, tem o sentido de cobrir, tem o sentido de esconder. Não um esconder hipócrita, mas um esconder de fato que resolve o problema. Aqui o pecado é visto como uma mancha que deve ser removida. Imagine você uma peça de roupa manchada. Você dificilmente vai usar essa peça de roupa em público, né? Talvez em casa você use, né? Mas você nunca vai sair por aí com uma peça de roupa manchada, a menos que essa seja a única peça de roupa que você tem. Por fim, no versículo 2, nós temos a palavra imputar, antecedida pelo advérbio de negação não. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade, não imputa maldade. O verbo imputar, ele é tirado do mundo financeiro. E ele significa simplesmente creditar. Desse modo, ou melhor, dando um exemplo antes, se alguém depositar R$100 na tua conta, essa pessoa estará creditando a você R$100. Essa pessoa estará imputando a você R$100. Desse modo, a negação de imputar é o quê? É descreditar. Ou ainda é não atribuir. Nós podemos ler então o versículo 2 da seguinte maneira: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não credita o pecado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado. Aqui o pecado é visto como uma dívida que é perdoada. Todos são pecadores diante de Deus. Todos são pecadores contra Deus. O que significa que o pecado pesa sobre todos. O pecado mancha a todos. O pecado endivida a todos. E você sabe qual é a maldição do pecado? A maldição do pecado é que você terá que carregar por toda a eternidade o peso do pecado. Um peso infernal que é multiplicado a cada novo pecado que você comete. A maldição do pecado é que você terá que trazer em si mesmo e por toda a eternidade a mancha do pecado. Uma mancha que desfigura o resto de humanidade que resta a você.
Porque quanto mais as pessoas pecam, mais elas deixam de serem humanas. O pecado é a destruição daquilo que nos torna humanos. E essa mancha, ela aumenta e te desfigura ainda mais a cada novo pecado que você comete. A maldição do pecado é que você morrerá eternamente com a dívida do pecado. Uma dívida para com Deus, uma dívida impagável, que você jamais será capaz de quitar. E essa dívida impagável, ela aumenta exponencialmente a cada novo pecado que você comete contra Deus. Essa é a maldição do pecado. Mas Deus, na sua misericórdia e na sua graça, Deus perdoa os pecados. Deus perdoa os pecados de certas pessoas. Deus perdoa os pecados de quem? Dos bem-aventurados. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Você deve estar entre esses bem-aventurados. Você deve estar entre esses que são eternamente abençoados, a quem Deus perdoou. Mas como você pode ter certeza que está entre essas pessoas? Como você pode ter certeza que é um desses bem-aventurados, a quem Deus perdoou os pecados? Antes de respondermos essa pergunta, nós devemos entender como é que Deus pode perdoar os pecados. Porque Deus é um juiz justo. E um juiz justo não pode simplesmente perdoar os pecados. Um juiz justo não pode simplesmente perdoar os crimes. Imagine você um juiz brasileiro, cuja prerrogativa é julgar justamente, julgar com justiça, segundo a legislação. A função dele é condenar os criminosos e declarar inocentes aqueles que efetivamente são inocentes. Agora imagine que alguém a quem você ama muito foi assassinado. Teu filho, teu pai, teu cônjuge, não importa. Essa pessoa foi assassinada. E a polícia investiga, a polícia colhe provas, ela chega no autor do assassinato, e a polícia, junto com o Ministério Público, apresenta no tribunal a acusação contra o autor do assassinato. Agora imagine o juiz que vai julgar aquele que matou essa pessoa a quem você ama muito. Imagine que esse juiz ele vai observar todas as provas colhidas pela polícia e pelo Ministério Público, mas ele resolve descartar essas provas. Ele resolve dizer, não importa aquilo que a polícia investigou, não importa aquilo que a polícia descobriu, não importa essas provas aqui apresentadas diante de mim, eu vou descartar isso. E eu vou perdoar esse cara. Pode ir embora, está livre. Você não ficaria, no mínimo, chateado com esse juiz? Você não pensaria, mas que juiz é esse? Que justiça é essa? Que descarta as provas e simplesmente inocenta aquele que é culpado. Esse juiz, ele corretamente deve ser acusado como um juiz injusto, como um juiz imoral, como um juiz corrupto,
um juiz que corrompe a justiça. Deus é o justo juiz. Não apenas de alguma comarca no Brasil. Deus é o justo juiz, Ele é o juiz de toda a terra. E Deus jamais julgaria com injustiça. Deus jamais julgaria com imoralidade e corrupção. Deus jamais esqueceria os pecados cometidos. Deus jamais descartaria todas as provas que Ele tem que nós somos pecadores para simplesmente nos perdoar. Então, como é possível que Deus possa perdoar os pecados de certas pessoas, declarando elas justas e inocentes, quando de fato elas são culpadas por todos os seus pecados? Deus não ignora os pecados. Pelo contrário, o que Deus faz, Ele faz com que outro pague no nosso lugar a penalidade dos nossos pecados. E nesse ponto alguém perguntaria, então, peraí, isso aí está completamente errado. Porque agora imagine você, o juiz está lá julgando esse camarada que matou o teu cônjuge, o teu pai, a tua mãe, o teu filho. Ele está lá julgando. Ele não apenas inocenta aquele que de fato cometeu o crime, mas na verdade agora ele manda para a cadeia alguém que não tem nada a ver com o crime cometido. Ele escolhe alguém que está ali observando o julgamento, ele diz, é tu que vai na cadeia no lugar dele. Ele vai livre e esse aqui que vai pagar o crime cometido. Alguém perguntaria, peraí, se Deus estaria sendo injusto ao ignorar os nossos pecados para dele nos absolver, não é injustiça maior ainda fazer com que outro, que não tem nada a ver com os nossos pecados, não é injustiça maior ainda fazer com que esse pague pelos nossos pecados? Parece haver injustiça da parte de Deus. Porque se um juiz brasileiro fizesse isso, esse cara, em primeiro lugar, ele deveria ser, em primeiro lugar, destituído da magistratura, e ele deveria ser condenado, porque é inadmissível que um juiz condene um inocente no lugar de um culpado. Ocorre que não há injustiça da parte de Deus ao fazer isso, exatamente porque desde o início da criação, na verdade, desde a eternidade passada, Deus sempre trabalha com aquilo que na teologia é chamado de representação federal. O que é a representação federal? Pela representação federal, Deus sempre toma um indivíduo e toma esse indivíduo como representante de todo o grupo ao qual esse indivíduo pertence. Dessa forma, Adão, como o primeiro homem, Adão como o pai da humanidade, Adão foi o primeiro representante da humanidade. Adão foi o primeiro representante federal da humanidade diante de Deus. Se Adão tivesse obedecido à ordem de Deus, não apenas ele, mas toda a humanidade teria recebido a vida eterna, por intermédio da árvore da vida. Por quê? Porque Adão é o representante federal da humanidade diante de Deus. Se ele tivesse obedecido, ele teria a vida, porque ele poderia então participar do fruto da árvore da vida, e nele toda a humanidade teria a vida eterna. Mas como Adão se rebelou contra Deus, Deus considerou que toda a humanidade se rebelou contra ele, em Adão. Deus considerou que toda a humanidade pecou contra Deus,
no pecado de Adão. Por isso foi necessário que o Filho eterno de Deus se fizesse homem, como você e eu, para que, participando da nossa humanidade, ele fosse tomado por Deus como o segundo e último Adão, como o segundo e último representante federal da humanidade. Para que pela sua obediência ativa e perfeita à lei de Deus, essa obediência fosse creditada a nós como justiça. E para que pela sua obediência passiva na cruz, os nossos pecados fossem creditados a Ele, de modo que nele recebêssemos não apenas o perdão dos pecados, mas a própria justiça. Porque a nossa dívida para com Deus era uma dívida dupla. A gente antes apenas falou acerca da dívida do pecado, que é uma dívida negativa. Mas antes da dívida do pecado, nós tínhamos uma dívida de apresentar uma vida justa diante de Deus. E quando é dito vida justa, a gente deve entender uma vida perfeita. Porque todo aquele que não atenta a todas as coisas que estão escritas no livro da lei para as obedecer, ele é maldito. Ele está debaixo da maldição da lei de Deus. Ele pode conseguir obedecer 99% de tudo aquilo que a lei de Deus ordena. Aquele 1% condena a pessoa. Então nós tínhamos uma dívida dupla, a dívida de oferecer a Deus uma vida perfeita, e como nós não conseguimos, nós contraímos uma segunda dívida, a dívida do pecado. Por que às vezes a gente fica pensando, por que Deus não permitiu que Herodes matasse Jesus? Quando ele manda lá, dá a ordem lá para matar todos os recém-nascidos, todos aqueles que são de 2 anos para baixo. Deus poderia pensar, não, eu vou jogar sobre Jesus, sobre o bebê Jesus, os pecados da humanidade, e ele vai morrer, porque qual é a diferença entre morrer com 2 anos, carregando os pecados, e morrer com 33 anos, carregando os pecados? Do ponto de vista lógico, não existe diferença nenhuma. Por que Deus não permite que ele morra aos 2 anos de idade? Porque Jesus não veio apenas para morrer. Jesus veio para viver. Jesus veio para fazer aquilo que Adão não pôde fazer. Adão recebeu apenas um mandamento de Deus. E ele quebrou esse mandamento. Jesus veio e obedeceu todos os mandamentos de Deus. Ele fez aquilo que Adão não fez. Então ele conquistou para si mesmo uma justiça que Adão não conseguiu conquistar. E Jesus não conquistou apenas para si mesmo essa justiça. Jesus conquistou para todos aqueles que pertencem a ele. Jesus conquistou essa justiça para todos aqueles a quem ele representa, de quem ele é o representante federal. Então Jesus vive uma vida perfeita, uma vida de obediência à lei de Deus, e então ele morre debaixo da maldição da lei de Deus. De modo que aqueles que pertencem a Jesus, aqueles a quem Jesus representa, eles recebem não apenas o perdão dos pecados, eles recebem também a justiça de Jesus. E como nós dissemos antes, Deus trabalha com a representação federal desde a eternidade passada, porque em Efésios, Paulo afirma que aqueles que receberam, aqueles que recebem a bênção do perdão dos pecados, eles foram eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo em Cristo. Eles foram eleitos em Cristo. Ou seja, desde antes
da fundação do mundo, desde antes da criação do mundo, desde antes de Adão e Eva, Jesus já era o representante federal de todos aqueles que seriam salvos. Porque foi em Jesus que quem foi eleito foi efetivamente eleito. Em Adão, Deus colocou toda a humanidade debaixo do pecado, para que em Cristo Ele pudesse usar de misericórdia para com todos. Aqui eu estou parafraseando algo que Paulo escreveu. Em Adão, todos morrem. Todos aqueles que estão em Adão estão mortos em delitos e pecados. Todos aqueles que estão em Jesus estão vivos, vivem por causa de Jesus. Então não há injustiça da parte de Deus em fazer com que o seu próprio Filho, feito homem, pagasse pelos nossos pecados. E é exatamente desse modo que Ele perdoa os pecadores sem tornar-se injusto. Porque Ele não meramente esqueceu os pecados, não, Ele puniu os pecados em Jesus. E agora sim, como você pode ter a certeza que se encontra entre esses que foram eternamente abençoados por Deus, a quem Deus elegeu desde antes da fundação do mundo, para receberem a bem-aventurança do perdão dos pecados e da justificação? Como você pode ter certeza que pertence a esse grupo? A resposta é simples. Através da fé naquele que viveu uma vida perfeitamente justa e morreu na cruz para comprar o perdão dos teus pecados. É através da fé em Jesus que você é declarado por Deus inocente de todos os pecados e perfeitamente justo. É exatamente por isso que Paulo argumenta em Romanos 4, é exatamente isso que Paulo argumenta em Romanos 4, quando ele cita os 2 primeiros versículos desse salmo aqui. Paulo escreveu o seguinte: que diremos sobre Abraão, nosso pai segundo a carne? O que ele alcançou? Porque se ele foi justificado pelas obras, Abraão tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não lhe é imputado como favor, mas como dívida. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como graça, como justiça. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Você pode ter a certeza de que está entre os bem-aventurados a quem Deus perdoou a dívida dos pecados, a quem Deus declarou justo, caso você desconfie completamente de si mesmo e confie plenamente em Jesus. Você deve desconfiar completamente de si mesmo e confiar plenamente em Jesus. Porque não é aquilo que você faz que te alcança o perdão dos pecados. Deus não te perdoa porque você fez alguma coisa ou porque você faz alguma coisa. Deus te perdoa por aquilo que Jesus fez por você. É por isso que um pouco antes de citar o Salmo 32, lá em Romanos 4, ainda em Romanos 3, Paulo diz o seguinte: mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça.
Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também o justificador daquele que tem fé em Jesus. Assim, onde há motivo para orgulho, esse motivo, se é que um dia existiu, ele foi excluído. Por qual lei? Pela lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Que em você não haja o dolo, o engano, a hipocrisia de pensar que pelas suas próprias obras você pode alcançar o favor de Deus. Perdão dos pecados, ou a justificação, porque o verso 2 do Salmo 32 termina exatamente dessa forma. Em cujo espírito não há engano. Em cujo espírito não existe essa hipocrisia de pensar que por si mesmo essa pessoa possa alcançar algo de Deus. Você quer estar entre os bem-aventurados a quem Deus perdoa os pecados? Você quer estar entre aqueles que foram eternamente abençoados por Deus na justificação? Creia neste Deus, creia naquele a quem Deus enviou a este mundo. Creia no Filho de Deus, creia em Jesus, creia no Deus que justifica os pecadores. Mas como você pode ter a certeza de que a fé que você diz ter é uma fé verdadeira? Porque na introdução nós falamos de pessoas que dizem crer em Deus, que dizem crer em Jesus, mas que são enganados. Como você pode ter certeza de que não está enganado com relação à fé que você afirma ter em Deus? É isso que nós veremos rapidamente no restante desse salmo, a começar pelos versículos 3, 4 e 5, onde nós lemos o seguinte: quando eu guardei em silêncio, aqui está subtendido os meus pecados, né? Quando eu guardei em silêncio os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. A primeira garantia de que a tua fé em Deus, de que a tua fé em Jesus é uma fé verdadeira, a primeira garantia é que você não se esconde do Deus que justifica os pecadores. Ou seja, você não faz como Adão e Eva. Adão e Eva se esconderam de Deus. Quando eles pecaram, eles se esconderam de Deus, primeiro atrás das árvores e depois através das suas obras. Quando eles fizeram para si aquelas vestes de folha de figueira. É como que se eles estivessem tentando compensar o mal que eles haviam feito. Porque normalmente é assim que as pessoas entendem a salvação. No nível popular é assim que as pessoas pensam. Elas imaginam a vida delas sendo colocada naquelas balanças em que há dois pratos. Então os pecados aqui são colocados nesse prato e os pecados são pesados. Então, os pecados estão pesando mais. O que elas pensam? Elas pensam o seguinte: eu tenho que fazer agora boas coisas para colocar nesse outro prato aqui, para ver se eu consigo, pelo menos, equilibrar de novo o peso. E talvez até eu consiga ultrapassar um pouco e fazer com que as minhas boas obras ultrapassem o peso dos meus pecados. Foi isso que Adão e Eva tentaram fazer com as suas obras, quando eles fizeram aquelas vestes para si. Eles se esconderam de Deus atrás das suas obras, atrás daquilo que eles poderiam fazer. Agora, nesses versículos aqui,
você observa que a verdadeira fé em Deus e em Jesus, ela te leva ao verdadeiro arrependimento e confissão dos pecados. Aquele que verdadeiramente crê em Deus, aquele que verdadeiramente crê em Jesus, ele não se esconde de Deus. Ele não esconde os seus pecados de Deus. Pelo contrário, ele se apresenta diante de Deus com toda a feiura dos pecados. Ele apresenta a Deus toda a maldade dos seus pecados. Mas ele não faz isso com arrogância, com prepotência, como quem diz, é isso aí, eu fiz isso e não estou nem aí para aquilo que o Senhor pensa. Não. Ele se apresenta diante de Deus com a maldade dos seus pecados, com arrependimento e confissão. Davi afirma aqui que enquanto ele tentou se esconder de Deus, enquanto ele tentou esconder os seus pecados de Deus, enquanto ele se recusou a se arrepender e confessar os seus pecados a Deus, Davi diz que Deus o disciplinou. Deus o disciplinou com uma ou mais doenças. Se a gente entender a linguagem aqui como sendo uma linguagem literal. Se não for uma linguagem literal, não foi uma doença que Davi enfrentou, mas foi uma circunstância ruim, difícil. Uma circunstância adversa. Davi diz literalmente no versículo 4 que a mão de Deus pesou sobre ele. Imagina, Davi estava sentindo como se a mão de Deus estivesse esmagando ele. Normalmente a gente não mataria uma barata com as mãos, né? Se a gente vai matar, a gente vai matar com os pés, a gente vai pisar em cima dela, ou então se ela está no lugar mais alto, a gente pega um chinelo, um tênis, alguma coisa e esmaga ela, né? Mas imagine essa imagem de você pisando num inseto. Ou até algo não tão nojento como uma barata. Imagina uma formiga. Está ali a formiga, coitadinha, vivendo a vida dela, e você simplesmente chega assim e vai e pisa em cima dela. É assim que Davi estava sentindo a mão de Deus. A mão de Deus estava pesando sobre ele. É como se Deus estivesse esmagando Davi. Será que todas as doenças que nós enfrentamos, todas as aflições que sofremos, será que todas elas não são resultado da disciplina de Deus por causa dos nossos pecados? Muitos vão dizer que sim. Muitos vão dizer que se o crente está em pecado, ou melhor, se o crente fica doente, é porque ele está em pecado. Não pode existir outra explicação. Ficou doente, é pecado. Ou está enfrentando uma circunstância difícil, uma situação adversa, é porque pecou. Esse tipo de afirmação não é verdadeiro. Porque a gente pode se lembrar daquele jovem cego a quem Jesus curou lá em João capítulo 9. Os discípulos de Jesus perguntam para Jesus, quem foi que pecou? Os pais dele pecaram para que ele nascesse cego dessa forma? Ou será que não foi ele que pecou? E até a gente pode pensar, tá, mas se o cara é cego de nascença, como ele poderia ter pecado para que nascesse cego? Na teologia judaica, propalada provavelmente pelos fariseus, uma pessoa ela poderia pecar até mesmo no ventre da sua mãe. Ela poderia pecar contra Deus. Então a pergunta dos discípulos até faz sentido, quer dizer, de repente, esse rapaz, antes mesmo de ter nascido, ele pecou contra Deus e é por isso que ele nasceu cego. A resposta de Jesus é não, ele
Nem os pais dele pecaram e nem ele pecou para que ele nascesse cego. Ele nasceu cego para que as obras de Deus se manifestem na vida dele, para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Então, nem toda doença, nem toda enfermidade, nem toda circunstância adversa, nem toda aflição, nem toda tribulação são resultado do pecado. Nem tudo aquilo que acontece de ruim nas nossas vidas é Deus nos disciplinando. Agora, sempre é bom a gente adotar o seguinte costume. Se eu estou doente, eu não preciso me sentir condenado. Mas é sempre bom eu analisar a minha vida, eu pensar, tá bom, peraí, será que essa doença aqui não é Deus me disciplinando? E o que eu vou fazer? Eu vou analisar a minha vida de acordo com a palavra de Deus. Se eu encontro algum pecado na minha vida não confessado, eu vou confessar a Deus. Se eu não encontro nenhum pecado, se diante dessa análise da minha vida, de acordo com a palavra de Deus, eu não vejo nenhum pecado, eu não vou me permitir me sentir condenado. Eu vou entender como uma das muitas aflições, uma das muitas tribulações pelas quais importa que eu entre no reino de Deus. Não é porque a gente não pode adotar a visão errada desse triunfalismo, né? De que a vida cristã é sempre vitória, sempre coisas boas. Não, existem dificuldades, existem sofrimentos que são próprios da vida cristã. Então, eu não preciso, ao não adotar essa teologia triunfalista, eu vou enxergar o sofrimento e eu vou analisar a minha vida. Se eu encontro alguma coisa errada, eu confesso a Deus. Se eu não encontro, não há por que eu confessar. Nós devemos sempre avaliar e reavaliar as nossas vidas à luz da palavra de Deus, especialmente quando nós enfrentamos circunstâncias desfavoráveis. Porque o escritor de Hebreus afirma que Deus nos disciplina para o nosso bem. Deus nos disciplina para que nós sejamos feitos participantes da sua santidade, para que, perseverando, nós possamos viver eternamente com Ele. Tendo sido disciplinado por Deus, Davi cai em si mesmo. Davi arrepende-se do seu pecado. Davi confessa o seu pecado a Deus. E então Deus o perdoou. No final do versículo 5, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Deus o perdoou. E a pressuposição clara do texto aqui é que depois de ter se arrependido, depois de ter confessado o seu pecado a Deus e depois de Deus o ter perdoado, a dificuldade de Davi sumiu. Deus não mais pesou a sua mão sobre Davi. Essa é a pressuposição do texto. Não que Deus tenha aceitado o arrependimento de Davi e a sua confissão como obras meritórias dignas do perdão. Não foi isso que aconteceu. Como nós vimos antes, a única obra meritória pela qual nós podemos receber o perdão dos pecados e a justificação é a obra efetuada por Jesus. O arrependimento e a confissão são frutos da verdadeira fé. O arrependimento e a confissão de pecados são frutos da verdadeira fé daqueles a quem Deus eternamente elegeu para a bem-aventurança do perdão dos pecados e justificação. A fé de Davi, essa própria fé sendo um dom de Deus, conforme Paulo escreve lá em Efésios 2, a fé de Davi o levou ao arrependimento e à confissão de pecados. Da mesma forma você, sendo a tua fé em Deus verdadeira, sendo a tua fé em Jesus uma fé verdadeira, você necessariamente se arrependerá dos pecados.
e os confessará a Deus. Talvez você, assim como Davi, talvez você passe por um momento de rebeldia. Talvez você passe por um período em que você se negue a se arrepender. Talvez você passe por um período em que você se negue a confessar, que você faça como Davi. Você vai guardar em silêncio o pecado. Talvez por algum momento você vai se esconder de Deus, você vai esconder os pecados, os teus pecados de Deus. Mas esses momentos, eles são passageiros. Porque o verdadeiro crente, ele sempre voltará a Deus, ele sempre voltará a Jesus arrependido dos seus pecados. Ele sempre confessará a Deus os seus pecados como tais. Ele confessará os seus pecados como pecados. Agora, o que é o arrependimento? No grego, metanoia, o arrependimento significa mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de ideia. Antes você achava uma coisa, agora você acha outra. Antes você pensava uma coisa, agora você pensa outra. Quando você se arrepende, você está dizendo para Deus que até aquele momento você gostava daquele pecado e você não via nada de errado em cometer aquele pecado. Mas agora que você está arrependido, agora você percebe que Deus sempre esteve correto em condenar aquele pecado. Agora você reconhece que Deus sempre esteve correto em se contrapor à maldade daquele pecado pela bondade da sua própria lei. E então você passa a concordar com Deus, confessando a Deus o pecado como pecado. Quando você se arrepende e confessa os pecados a Deus, você não procura desculpas. Você não tenta explicar para Deus, você não diz, não, olha só, eu até reconheço que eu pequei, mas o Senhor tem que ver também o meu lado. O Senhor tem que entender a minha circunstância, o Senhor tem que entender a minha situação. O Senhor tem que ver que está difícil aqui para mim. Tudo bem, pode estar difícil, pode ser uma situação complicada, mas quando você se arrepende, de fato, e confessa, você não tenta apresentar desculpas, você não tenta se justificar a si mesmo, porque quem tenta se justificar a si mesmo, rejeita a justificação de Deus. Quem tenta justificar a si mesmo, rejeita a justificação que Deus oferece. E a consequência do arrependimento, da confissão de pecados, é que você passará a se esforçar para não mais cometer aquele pecado contra Deus. Por quê? Porque você mudou de ideia. Você se arrependeu, você mudou de ideia, você mudou de pensamento. Antes você não via nenhum problema em cometer aquele pecado, agora você vê problema em cometer aquele pecado. Você fará uso dos meios de graça para que não peque mais contra Deus. Quais são os meios de graça? Oração, leitura, o estudo da palavra de Deus, a presença nos cultos, o ouvir da pregação da palavra de Deus, a disposição para obedecer a Deus e a comunhão com os irmãos. Porque aquele ditado acaba por ser verdadeiro. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Se eu tenho comunhão com os incrédulos, é com os incrédulos que eu vou me parecer. Agora, se eu tenho comunhão com os irmãos, com aqueles que, como eu, estão se esforçando para obedecer a Deus e não pecar contra Ele, eu vou me tornar semelhante aos irmãos. Naquilo que eu sou fraco e eles são fortes,
eles vão me influenciar. E naquilo que eu sou forte e eles são fracos, eu os influenciarei. E de novo, não é a prática dos meios de graça que te farão merecer a graça de Deus. A prática dos meios de graça, a oração, a leitura, o estudo da palavra e todas as demais coisas, são o resultado da verdadeira fé em Deus e em Jesus. Então, não se esconda do Deus que justifica os pecadores. Não faça como Adão e Eva. Não esconda os teus pecados de Deus. Arrependa-se dos teus pecados e os confesse a Deus como pecados. Deste modo, você se assegurará que a fé que você diz ter em Deus e em Jesus é uma fé verdadeira, é uma fé legítima. Não se esconda do Deus que justifica os pecadores. E sendo que não se esconder do Deus que justifica os pecadores, essa é a primeira garantia que você tem que a sua fé em Deus é verdadeira, esconder-se em Deus é a segunda garantia. Você não se esconderá de Deus, mas você se esconderá em Deus. Versículos 6 e 7. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, essas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Davi afirma que diante da realidade maravilhosa do perdão dos pecados, todo aquele que é santo, todo aquele que recebeu de Deus o perdão dos pecados, todo aquele que foi justificado por Deus, essa pessoa, ela vai orar a Deus a tempo de poder achar a Deus. Especialmente quando as águas das tribulações e das aflições tentam carregá-lo para longe de Deus, tentam afogá-lo. E então Davi afirma que Deus é o lugar onde ele, Davi, se esconde. Pois Deus é aquele que o protege no meio da angústia. Deus é aquele que o cerca com alegres cantos, alegres canções de livramento. Em pregações passadas, nós afirmamos que Deus é o Salvador do seu povo em todos os aspectos, em todas as áreas da vida. Não apenas com relação ao perdão dos pecados. Não apenas com relação à salvação eterna. Deus é o Salvador do seu povo em todos os aspectos. E é exatamente essa a realidade que Davi se refere nos versículos 6 e 7. Aquele que experimentou a maravilhosa salvação de Deus no perdão dos seus pecados, também buscará em Deus a salvação e o livramento de todas as demais coisas. A segunda evidência, a segunda garantia de que a tua fé em Deus e em Jesus é uma fé verdadeira, é que você se recusará a buscar no pecado a salvação e o livramento das angústias e aflições. Voltando aqui um pouquinho. Quando a gente, no arrependimento, no suposto arrependimento e confissão a Deus, quando a gente tenta se explicar diante de Deus, quando a gente tenta se justificar diante de Deus, dizendo, olha, o Senhor tem que entender a minha situação porque está difícil, quando eu estou falando dessa forma, é porque eu estou buscando no pecado a salvação. Dando um exemplo bem prático. A gente sabe que muitas vezes a verdade vai trazer dificuldade para a gente. Se nós tivermos que falar a verdade, muitas vezes nós vamos ser prejudicados. A gente pode pensar, por exemplo, no ambiente de trabalho. O chefe, o patrão, ele diz que tu tem que mentir para os clientes. Ele diz que tu tem que enrolar os clientes. E daí você pensa, poxa vida, é com esse trabalho aqui que eu sustento a minha família? Se eu não tiver esse trabalho aqui,
eu vou passar fome, a minha família vai passar fome, os meus filhos vão passar fome. Então eu vou mentir. E daí depois, eu aparentemente me arrependo e confesso a Deus e eu digo, Senhor, eu menti, mas o Senhor tem que entender, se eu não mentisse eu ia perder o emprego. Eu estou buscando eu estou vendo no futuro que eu vou passar fome, que a minha família vai passar fome, e então, em vez de me esconder em Deus, para me proteger dessa aflição, eu me escondo no pecado. Eu busco refúgio no pecado, eu busco refúgio na mentira. E o mesmo é verdade com relação a todos os demais pecados. A pessoa pode estar desiludida com a vida, ela pode estar desanimada, ela pode pensar, poxa vida, acho que a minha vida vai ser sempre assim. Então o que ela faz? Ela busca refúgio no alcoolismo. Ela busca refúgio no uso das drogas, ela quer entorpecer a sua mente para que ela não precise mais pensar sobre os seus problemas que não têm solução. Ela está se escondendo no pecado, no alcoolismo, no abuso das drogas. A segunda garantia que a tua fé em Deus e em Jesus é uma fé verdadeira é que você vai se recusar a buscar no pecado a salvação e o livramento das suas angústias e aflições. Em vez de se esconder no pecado, você se esconderá no Deus que perdoou os teus pecados e te justificou. E o que é esconder-se em Deus? Esconder-se em Deus é aquilo que Davi fala aqui no versículo 6. Todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Isso é esconder-se em Deus. É orar sempre a Deus a tempo de poder achar a Deus. É orar, é buscar a Deus em tempo oportuno. Para que Ele te preserve no meio da angústia. Para que Ele não permita que as águas da aflição te arrastem. Para que Ele não permita que as águas da tribulação te afoguem. Essa ideia, ela também é repetida pelo escritor de Hebreus. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que à nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos e ajudados no momento oportuno. Esconder em Deus é buscar a Deus, é orar a Deus, é pedir que Deus traga a salvação, pedir que Deus traga o livramento. Isso é esconder em Deus, se esconder em Deus. Assim como você busca em Deus o socorro no perdão dos pecados, você deve buscar em Deus a salvação e o livramento em todas as demais áreas e circunstâncias da vida. Não busque consolo e libertação do sofrimento no pecado. Busque esse consolo e libertação em Deus. Esconda-se no Deus que justifica os pecadores. A primeira garantia, então, de que a tua fé em Deus e em Jesus é uma fé verdadeira, é que você não se esconde de Deus. A segunda garantia é que você se esconde em Deus. A terceira garantia é que você aprende com Deus. Você se deixa ensinar por Deus. Versículos 8 e 9. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti, ou para
te obedeçam, como diz uma outra versão e provavelmente é uma melhor tradução. Nos versículos 8 e 9 agora, é o próprio Deus que toma a palavra. É Deus que começa a falar a Davi e por extensão a nós. E o que Deus nos diz? Deus nos diz que Ele nos instruirá, Ele nos ensinará o caminho que devemos andar, o caminho que devemos seguir. Nós já vimos em pregações passadas, tanto em Salmos quanto em Provérbios, que a Escritura usa a imagem, a figura do andar e do caminhar, do caminho de uma pessoa como metáfora para o estilo de vida que essa pessoa vive. Como é que Deus nos ensina o estilo de vida que devemos viver? Ele nos ensina através da sua palavra. Especialmente através da sua lei, através dos seus mandamentos. É ali que Deus nos instrui, é ali que Deus nos ensina. É ali que Deus nos diz o estilo de vida que nós devemos viver. E quando Deus nos instrui e ensina por meio da sua palavra, Ele de fato está interessado em nós e no nosso aprendizado. É assim que termina o versículo 8. Diz que guiar-te-ei com os meus olhos. Quando Deus diz que Ele vai nos guiar com os seus olhos, Ele não está dizendo que Ele vai ficar de olho em nós para ver se a gente vai obedecer de fato ou não. Não é esse o sentido do que está aqui. É claro que Deus sempre vai saber quando nós obedecemos ou não, mas não é isso que está sendo dito aqui. O que está sendo dito aqui é que Deus tem cuidado por nós, Ele está olhando para nós. Ele está cuidando de nós e Ele vai nos guiar enquanto Ele cuida de nós. Deus quer que nós o obedeçamos exatamente porque Ele nos ama. Porque o amor dEle por nós faz com que Ele queira que nós alcancemos o bem. E Ele sabe que não é possível alcançar o bem através do pecado. Ele sabe que não existe nada melhor para nós do que a nossa obediência a Ele. E então, no versículo 9, Deus nos diz que nós não devemos ser nem como o cavalo e nem como a mula, que por não terem entendimento, são guiados e controlados com freios e cabreços, com rédeas e freios. Normalmente a interpretação que nós ouvimos desse versículo aqui é que o cavalo ele é mais agitado. Né? Então a tendência do cavalo é sempre se adiantar. Já a mula, o burro, ele é mais pacato. A tendência dele é empacar, é não querer ir adiante. O cavalo dispara na frente, antes do que deveria de ir, e a mula nem vai, ela fica parada. De fato, nós não devemos nem nos apressar e nem de fato empacar. Mas eu acho que a chave para nós entendermos esse versículo aqui está na explicação de que nem o cavalo e nem a mula possuem entendimento. O cavalo e a mula, eles não sabem o que devem fazer. Eles precisam que alguém diga para eles o que eles devem fazer. Eles precisam que alguém pegue as rédeas e bata no lombo deles para que eles comecem a andar. Eles precisam que alguém pegue e puxe as rédeas para que eles parem. Eles precisam ser guiados, eles sempre têm que ter alguém junto com eles dizendo, olha, tem que ir para lá agora, tá? Né? Eu estou vendo que o cavalo tem que dobrar à direita, então eu vou pegar e vou puxar a rédea aqui mais à direita para que o cavalo vá à direita.
Porque do contrário ele iria em linha reta. Ou às vezes eu vou perceber que o cavalo está querendo fazer uma curva que ele não deveria fazer. Eu vou corrigir essa curva indesejada. Quer dizer, o cavalo e a mula, eles não sabem para onde eles devem ir. Eles não sabem o que devem fazer. Eles têm que ter alguém ali dizendo para eles o que eles devem fazer. Eu acho que esse é o sentido desse versículo. Deus não nos criou. Normalmente a ciência vai dizer que enquanto o ser humano é um animal racional, os demais animais são animais irracionais. Nós não concordamos com essa classificação porque o ser humano não é um animal. Exatamente a racionalidade do ser humano é o que o torna totalmente diferente dos animais. Isso quer dizer que nós não devemos ser como os animais. Nós não devemos ficar nessa ingenuidade de não saber o que devemos fazer e como devemos agir. Nós não devemos ficar dependentes de sempre ter alguém dizendo, olha, aqui tu tem que fazer isso, aqui tu tem que fazer aquilo. Nós devemos amadurecer. Nós devemos crescer. Nós devemos não ser como o cavalo e como a mula que não tem entendimento. Nós devemos ter entendimento. Nós devemos saber para onde estamos indo e que caminho nós devemos tomar para chegar no destino planejado. Deus quer que nós sejamos pessoas maduras. Pessoas que são capazes de pensar, de raciocinar, não por si mesmas, de acordo com a palavra de Deus. Porque o raciocínio por si mesmo é aquele raciocínio que vai dizer isso vale, isso não vale. Que nós falamos na introdução. Não, Deus quer que nós aprendamos a raciocinar de acordo com a sua palavra. Deus quer que nós aprendamos a pensar de acordo com a sua palavra. Deus quer que nós nos tornemos pessoas maduras, pessoas que têm entendimento. Pessoas que saibam exatamente o que devem fazer em todas as circunstâncias da vida. Pessoas que não são tomadas de surpresa. E agora? O que será que eu devo fazer agora? Não. Deus quer que você já saiba o que deve fazer antes mesmo dessa situação se apresentar. Agora, isso só será possível se nós investirmos tempo no estudo da palavra de Deus. Se eu não investir tempo na leitura e no estudo da palavra de Deus, eu vou ser como o cavalo e a mula. Eu nunca vou saber o que devo fazer. Vou sempre ficar dependendo de alguém que me diga o que eu devo fazer. E como eu não tenho entendimento, eu nunca vou saber se aquela pessoa está dizendo que eu devo fazer, de fato é a vontade de Deus ou não. Porque eu não tenho entendimento, eu não tenho base pela qual julgar se aquilo que me está sendo dito é verdadeiro ou não. Isso só será possível se investirmos tempo no estudo da palavra de Deus, de toda a palavra de Deus. Por meio da leitura, por meio do estudo e através do nosso assentar para ouvirmos a pregação da palavra de Deus. Você quer ser guiado por Deus? Você quer ter a certeza de que está cumprindo os planos de Deus para a tua vida? O primeiro passo é aprender com Deus. É se deixar ensinar por Deus.
Então, invista tempo na leitura e no estudo da palavra de Deus e se esforce para sempre estar presente nos cultos, onde você ouvirá a pregação da palavra de Deus. Aprenda com Deus que justifica os pecadores. Esse é o primeiro passo para você ser guiado por Deus. O segundo passo é a obediência a Deus. Porque como você vai aprender com Deus o estilo de vida que você deve ver, o próximo passo lógico qual é? É obedecer a Deus, obedecer aquilo que você aprendeu. Essa é a quarta garantia de que a tua fé em Deus, em Jesus, é uma fé verdadeira, é a tua obediência a Deus. Versículos 10 e 11. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos o Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. O resultado da desobediência dos ímpios são as muitas dores que eles enfrentam, já aqui neste mundo, e que se estenderão por toda a eternidade no inferno. Já o resultado da obediência daqueles que creem em Deus é ter ao redor de si, como uma cerca, o amor benevolente e fiel de Deus. Misericórdia, aqui no versículo 10, é aquela palavra hebraica hesed, o amor benevolente e fiel de Deus. Aqueles que obedecem a Deus por crerem nele, têm ao redor de si, como uma cerca, o amor benevolente e fiel de Deus. O sofrimento que vem sobre os santos, sobre os justos, como forma de disciplina, é o amor fiel e benevolente de Deus trabalhando a favor deles, para que eles sejam participantes, para que eles sejam participantes da sua santidade. Mas as dores que vêm sobre os ímpios, elas vêm como resultado da ira de Deus contra eles. Ira essa que se revela agora de forma limitada, mas que se mostrará em toda a sua extensão e de forma ilimitada no inferno. Então, obedeça a Deus. Obedeça a Deus com a alegria de quem é reto de coração, de quem teve o seu coração transformado por Deus. E então regozije-se nele com cânticos de louvor e júbilo. Mas não se engane, não pense que a tua obediência a Deus é aquilo que te faz merecer alguma coisa da parte de Deus. Não, a tua obediência a Deus é fruto da fé. A tua obediência a Deus é fruto da tua fé, pois as mesmas boas obras que você pratica em obediência a Deus, elas foram preparadas por Deus para que você as praticasse. É isso que Paulo afirma lá em Efésios 2, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que nós andássemos nelas. A quarta garantia que você tem de que a tua fé em Deus e em Jesus é verdadeira é a tua obediência a Ele. Então, obedeça o Deus que justifica os pecadores. Há muitos hoje que se dizem cristãos. Há muitos hoje que se dizem crentes em Jesus, que se dizem discípulos de Jesus, que afirmam crer em Deus. Há muitos que afirmam isso. Mas que negam tudo aquilo que nós vimos na pregação de hoje. Pessoas que afirmam que creem em Deus, mas se escondem de Deus. Escondem os seus pecados de Deus. Se recusam a se arrepender dos seus pecados. Se recusam a confessar os seus pecados.
Pessoas que afirmam que creem em Deus, que creem em Jesus, mas que não se escondem em Deus. Usam o pecado como esconderijo do sofrimento. Não oram a Deus em tempo oportuno, a tempo de poder achar a Deus. Não, buscam socorro, buscam refúgio, buscam esconderijo no pecado. Há muitos que se dizem crentes, que se dizem cristãos, que dizem que creem em Deus, mas que não estão dispostos a aprender com Deus e não aprendem com Deus. Permanecem sempre como cavalos, como mulas, como verdadeiros burros, sem entendimento. Que ao invés de aprenderem de Deus, afirmam que aquilo que vale é aquilo que eles pensam. Preferem crer naquilo que lhes convém. E não naquilo que Deus revelou acerca de si mesmo, acerca de nós e acerca do estilo de vida que nós devemos viver. Há muitos que se dizem crentes, mas que de forma aberta desobedecem a Deus. Para esses, a fé é apenas um sentimento. É apenas uma emoção que eles sentem. É apenas uma experiência estética que eles tenham, apenas uma experiência que lhes traz algum tipo de alívio. Para eles, a fé é isso. Mas como nós vimos nessa noite, a fé não é um sentimento, a fé não é uma emoção. A fé não é algo que nós sentimos. Fé é a confiança de que em Jesus os nossos pecados foram perdoados por Deus. De que em Jesus nós fomos por Deus declarados justos. E a certeza de que eu tenho de que essa minha fé é uma fé verdadeira, é uma fé legítima, é exatamente o cumprimento do restante desse salmo. Como você pode ter certeza de que a fé que você diz ter em Deus, em Jesus, é uma fé verdadeira? Da seguinte forma: você crê em Deus, em Jesus, e por isso mesmo você não se esconde de Deus. Você não esconde os seus pecados de Deus. Pelo contrário, você deles se arrepende e você os confessa a Deus. Você crê em Deus, crê em Jesus, e por isso mesmo você se esconde em Deus. Você busca nele a salvação e o livramento das angústias e de todas as aflições. Você crê em Deus, em Jesus, e por isso mesmo você se esforça para aprender com Deus. Você se dispõe a aprender com Deus. E por fim, você crê em Deus e em Jesus, e por isso mesmo você obedece aquilo que você aprendeu com Deus. Isso é o que garante que a tua fé em Deus e em Jesus é uma fé verdadeira. Que você esteja então entre esses bem-aventurados, entre esses que são eternamente abençoados por terem sido perdoados por Deus e justificados. Creia no Deus que justifica os pecadores, não escondendo-se dele, escondendo-se nele, aprendendo com ele e obedecendo. Amém.